Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração. Receba da palavra viva de Jesus. Queridos, em João 10, há afirmações maravilhosas do Senhor Jesus para as nossas vidas. Jesus diz assim, por exemplo, eu sou a porta das ovelhas, no verso de número 7. E durante todo o capítulo, ele virá tratando da maravilha do seu pastoreio. Durante todo o capítulo, ele vai dizer que ele é o pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Muita qualidade de vida, como está no verso 10. E no 11 ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu querido, há algumas coisas sobre ovelhas e pastores muito interessantes. O homem conta que ele foi a Israel e que lá ele começou a observar as ovelhas e os pastores. E ele estava numa região onde tudo aquilo é feito ainda à moda antiga. Os pastores vinham chegando e as ovelhas chegando junto com seus pastores e elas iam se misturando para beber água. Elas ficavam todas misturadas e ele ficou muito interessado naquilo e disse ao guia que o estava conduzindo que queria ficar lá mais um pouco para ver o que ia acontecer. E quando os pastores começaram a ir embora, cada um chamava as suas ovelhas, dava um comando, e um grupo de ovelhas saía. Um grupo de ovelhas, ela ia atrás do seu pastor. E aí, o mais interessante de tudo isso é que parece que elas não se misturavam. Então ele perguntou a um pastor, né? Como assim elas não se misturam? Como que vocês sabem qual é a de vocês? Eu não estou vendo nenhuma marca. Ele falou, mas a ovelha conhece a voz do pastor, ela conhece a voz do seu pastor, é por isso que elas não se misturam. Então, ele ficou muito impressionado, mas aí lhe ocorreu uma outra coisa. Lhe ocorreu de perguntar o seguinte, mas e se uma ovelha desistir de seguir o seu pastor, ela começar a não seguir o seu pastor? Ele diz, bom, se isso acontecer, nós pegamos aquela ovelha, colocamos de volta no rebanho, e ele insiste, mas e se continuar acontecendo? Ele falou, nós vamos pegar a ovelha outra vez, nós vamos colocar de volta no rebanho. E ele insiste, mas e se ainda assim ela ficar arredia? Ele falou, nós vamos colocar no aprisco, vamos cuidar dela ali dentro por um tempo, para ela se lembrar de quem é o seu pastor, e então depois nós vamos restituí-la ao rebanho. Mas aquele homem quis saber mais, ele perguntou, e se mesmo assim ela permanecer rebelde, ela não quiser te seguir, não quiser seguir o pastor, não quiser ficar com o seu rebanho. Aí o pastor explica para ele, então tem uma atitude muito radical, mas que funciona. Quando a ovelha é muito rebelde, contumaz, uma ovelha que verdadeiramente não quer seguir a voz do seu pastor, então o pastor ele quebra a perna da ovelha. E o homem ficou espantado, mas logo o pastor explicou, ele disse, a gente quebra a perna da ovelha para que ela não se desgarre do rebanho, não seja comida por um lobo, não seja devorada por um animal selvagem. E durante o tempo em que a perna dela está quebrada, ela vai ficar no aprisco e ela vai comer na mão do pastor. Ela vai beber a água que o pastor trouxer. Ela vai receber o cuidado do pastor. Ela vai ser tratada pelo pastor, ela vai ser carregada pelo pastor. E quando a sua perna estiver curada, ela nunca mais se esquecerá de quem é o seu verdadeiro pastor. Então, querido, ela nunca mais se esquecerá. E sabe de uma coisa? Às vezes é assim na nossa vida também. Às vezes passamos por lutas, tribulações, estamos rebeldes, caminhando para longe do Senhor. E mesmo assim Ele nos pega, nos traz de volta para o rebanho, cuida da gente. Às vezes, a gente simplesmente ignora
a voz do pastor, a gente deixa o Senhor para lá, mas ainda assim Ele continua a nos amar. Ele nos coloca no aprisco por um dia, Ele nos coloca sob seus cuidados por um dia, e ainda assim a gente continua distante do Senhor. E de um modo figurado, eu diria que às vezes Ele nos quebra a perna, não é literal. E a gente então fica sob os cuidados de Deus. É um problema, uma luta, uma enfermidade, uma confusão, e a gente não tem outra solução senão buscar o Senhor, que a gente tinha se esquecido. E quando esse processo termina, a gente se lembra de que o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Talvez você esteja passando por lutas na sua vida. Talvez seja o pastor te trazendo para o aprisco, ou te trazendo de volta. Talvez você esteja passando por lutas severas na sua vida. Talvez isso seja o pastor quebrando a sua perna. O Deus vivo dizendo, eu estou aqui, eu cuido de você. Para de fugir da minha presença, para de fugir do meu rebanho. Eu te amo e é por isso que você está passando por tudo isso. Para você se lembrar de que eu sou Deus. E se é assim, mesmo assim, não se desespere. Lembre-se de uma coisa. Ele, o Deus vivo, vai cuidar de você durante todo esse processo. E quando tudo isso terminar, você terá visto o amor de Deus na sua vida. Quantas vezes vivemos como se Deus não existisse? Quantas vezes vivemos como se Ele não importasse? Mas quando vem um aperto, nós nos lembramos dele. Então, querido, pense nisso. O Senhor Deus é bom. Continua sendo bom. Ele é sempre bom. Em todo o tempo Ele é bom. Nós é que nos afastamos dele. E a sua luta, debaixo dos cuidados do Senhor, ela trará vitória. E lembre-se, o Senhor Jesus não tem prazer em que você passe por lutas. Ele diz que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Ele deu a vida por você lá na cruz. Às vezes, um ato tão radical é para nos livrar porque a gente não ouve. É melhor uma perna quebrada no aprisco das ovelhas do que ser comido por lobos. É melhor receber o alimento da mão do pastor do que ser alimento de leões e animais selvagens. Pense nisso. O Senhor te ama muito. Por isso, às vezes, Ele quebra as nossas perninhas de uma certa maneira. Mas Ele está cuidando da gente. Ele está nos sustentando. E quando tudo isso terminar, nós estaremos mais próximos dEle e compreenderemos melhor o seu amor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vivemos o tempo em que o amor de muitos de nós perdeu sua essência. Fechamos as portas do nosso próprio mundo, tão pequeno e tão egoísta. Vivemos o tempo em que o amor muitos de nós perdeu sua essência. Fechamos as portas do nosso próprio mundo, tão pequeno e tão egoísta. Negamos a lei que não vivemos, que fala do amor ao próximo, e ensina-nos a dar e servir sem esperar recompensa. Pregamos a lei que não vivemos, que diz da importância de uma vida que redimida aos pés do Criador é grande motivo de festa nos céus. E diz, pessoas são importantes. E diz,
pessoas são importantes, importantes. Vivemos o tempo em que o amor de muitos de nós perdeu sua essência. Fechamos as portas do nosso próprio mundo, tão pequeno e tão egoísta, tão pequeno e tão egoísta. Pregamos a lei que não vivemos, que fala do amor ao próximo. Ensina-nos a dar e servir, sem esperar recompensa. Pregamos a lei que não vivemos, que diz da importância de uma vida que redimida aos pés do Criador é grande motivo de festa nos céus. E diz: pessoas são importantes. E diz: pessoas são importantes, importantes.